Esse é o Ancapso e nós vamos falar de novo sobre o caso das joias lá do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi indiciado pelas joias, né? A gente falou sobre isso já num vídeo. E o ponto central, como eu expliquei naquele vídeo, o objetivo da Polícia Federal e coisa e tal é justamente tentar abalar a popularidade do Bolsonaro. Não tem outra coisa que possa ter interesse ali, porque do ponto de vista jurídico não tem absolutamente nenhuma substância naquilo ali. E o que eles estavam fazendo é exatamente isso, né? Como eles não encontraram, tentaram de toda forma encontrar maneiras de jogar lama em Bolsonaro, de realmente ter um crime ali sério e coisa e tal, é o único crime que eles conseguiram acusar Bolsonaro, que é alguma coisa parecida com a ladroagem do Lula e coisa e tal, só que não tem elemento nenhum naquilo ali. E como o próprio Mário Sabino está falando aqui, ó, adivinha se a popularidade de Bolsonaro vai cair com o caso das joias, né? Não vai, né? Essa ilusão desse pessoal de que esse tipo de coisa vai colar, não, que agora vai colar, isso daí Bolsonaro vai perder popularidade com essa acusação. Eles não entenderam ainda o problema, né? Não tem nada que equipare Bolsonaro com Lula. Essa ideia de que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, que é o sonho do pessoal aí da centro-esquerda, isso não tem chance de colar no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por José Souza, Cazé e Ayrton Senna de Alfa Romeo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mário Sabino está trazendo aqui a constatação óbvia, que é a mesma coisa que eu falei no meu vídeo, né? Está mais do que evidente que esse caso da Polícia Federal do Lula tinha por objetivo puramente a tentar atingir a imagem de Bolsonaro, porque em termos de argumentos legais ali não tem absolutamente nada, né? Inclusive, nesse ponto, o próprio Sérgio Moro também deu uma opinião muito interessante sobre isso daí, que lembra que na época do Lula, da Lava Jato, né, o Lula também foi acusado de se tomar posse de presentes, né, da época que era presidente. Mas o Moro nunca foi à frente com isso, nunca fez indiciamento, nunca abriu processo quanto a isso, porque justamente ele reconheceu aquilo que eu expliquei. A lei ela é dúbia nesse caso mesmo, né? A lei falava que presentes personalíssimos eram do presidente, não eram da presidência da República. Então não tem peculato nessa história, né? O entendimento posterior de que a lei dizia outra coisa diferente, coisa e tal, isso não pode ser colocado como um crime, né? Na pior das hipóteses, se houvesse prejuízo para o Tesouro, né, se houvesse prejuízo para o Brasil, você poderia colocar isso como um caso administrativo, um processo administrativo. Mas nem isso teve, né? Porque Bolsonaro devolveu todas as joias imediatamente. O que tinha sido vendido foi recomprado e devolvido integralmente, sem nenhum dano, sem nenhuma dificuldade. E, no final das contas, isso é o que aconteceu, né? A Polícia Federal ter feito esse indiciamento do Bolsonaro, na verdade, só serviu para isso, uma tentativa deles de jogar lama no Bolsonaro. E o que o Mário Sabino traz aqui também, é que, na verdade, isso vai acabar gerando um efeito contrário. Por quê? Porque fica cada vez mais evidente, e a imprensa ajuda nesse aspecto, a questão da perseguição contra Bolsonaro, né? O que fica mais evidente para todo mundo é que está havendo perseguição contra Bolsonaro. Cada vez fica mais óbvio esse tipo de coisa. Quando você apresenta um caso desse, um caso que não tem a menor possibilidade de você ter equivalência e coisa e tal, e indicia um Bolsonaro por isso, fica evidente que está havendo uma perseguição aí, né? Inclusive quando você vê a questão do contrário, né? Porque o Lula ficou com 2 relógios que recebeu quando era presidente, o Cartier e o Piaget. E o TCU, curiosamente, no caso do Bolsonaro, porque veja, uma coisa muito importante, tá? A lei não mudou. A lei nesse tempo todo foi sempre a mesma. Ela sempre disse que presentes personalíssimos, presentes que a própria lei fala, entre os exemplos que eles citam lá, relógios e não sei o que lá, canetas e coisa e tal, eram do presidente, né? Outras coisas que não são personalíssimas, aí você entra com quadros e outros objetos de decoração, esse tipo de coisa, isso não, isso seria da presidência da República, ou seja, teria que ficar lá no Palácio do Planalto, né? E, nesse caso, exatamente dos relógios, o Lula ficou com 2 relógios. E o que o TCU falou sobre os relógios do Lula? Não falou nada, meu amigo. O TCU está decidindo ainda se é errado, se é certo, o que é e coisa e tal. Isso daqui ajuda justamente a fomentar esse sentimento, que é amplo entre o pessoal que apoia Bolsonaro e que também muita gente, mesmo que não apoia Bolsonaro, percebe também que é a perseguição do cara. O cara está sendo perseguido, estão correndo atrás dele de qualquer forma, querendo achar alguma coisa.
E eu falo para vocês, no final das contas, isso tudo se resume a um fato muito pontual, um fato muito óbvio, que é o fato de que a corrupção do Lula doeu no bolso do brasileiro. O brasileiro se sentiu atingido pela corrupção do Lula, porque o Lula entregou um país todo quebrado para Dilma, a Dilma piorou a situação ainda mais. A Dilma e o Lula é a mesma coisa, né? Mesmo partido, mesma ideologia, mesma equipe econômica e coisa e tal. E todos nós sentimos no bolso a roubalheira do Lula. A roubalheira do Lula doeu no brasileiro, né? Bolsonaro entregou o governo com as contas saneadas, tudo enfrentou a pior pandemia da história do Brasil e entregou o governo com as contas saneadas, sem déficit, com superávit, tudo certinho, tudo funcionando. Como que o brasileiro vai se sentir injuriado com o Bolsonaro, com alguma coisa, né? A esquerda fica insistindo nessa tese do golpe, que não sei o que lá, que o golpe do Bolsonaro e coisa e tal, sendo que não teve golpe nenhum, não teve nada de diferente aquilo ali. O Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, entrou o Lula, tá todo mundo vendo isso daí. Então ficam esses doutrinadores da esquerda, fica o pessoal aí que quer passar informação errada, né, tentando colocar a coisa como errada para Bolsonaro e coisa e tal, jogar essa lama que tinha do Lula em Bolsonaro, nesse caso dos relógios, sendo que no caso do Lula não teve indiciamento, ele não foi indiciado pelo roubo dos relógios, supostamente, né? Já tem gente no PT jogando a seguinte: não, mas o Lula não vendeu os presentes, como se o crime fosse vender o presente recebido. E não é isso, de maneira alguma, né? Você vender presente é algo que não é muito delicado, né? Realmente, quando você recebe um presente, você vender o presente que você recebeu não é algo delicado, mas não é crime, pô. O presente é seu, você tem direito de fazer o que você quiser com esse presente. Já tem petista tentando jogar para esse lado. Não porque o Lula não vendeu o relógio. Não, mas isso não tem nada a ver. Se o relógio é do Lula, se o Lula está usando o relógio, não está lá na presidência da República, então ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Entendeu a lei como sendo presente personalíssimo, então é meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Das muitas coisas que você pode fazer com uma coisa é vender ela. Você pode vender essa coisa. Enfim, um caso realmente aqui que está ao contrário do que a esquerda esperava, que isso fosse jogar lama em Bolsonaro, que as pessoas fossem olhar para Bolsonaro, aí tá vendo, é um corrupto igual o Lula. É o discurso do MBL, né? O discurso da centro-esquerda aqui no Brasil. Não porque Bolsonaro e Lula é a mesma coisa e coisa tal. Não, não é a mesma coisa. É muito diferente. As pessoas percebem que no caso do Lula, né, os presentes do Lula era quase que um apêndice da coisa. Teve um monte de roubalheira, teve o triplex no Guarujá, o sítio de Atibaia, teve um monte de roubalheira ali, e roubalheiras que resultaram em uma economia pior, resultaram no povo brasileiro perdendo dinheiro, o povo brasileiro ficando pior no final das contas com essa roubalheira. No caso do Bolsonaro, tudo que eles têm é os presentes, não tem mais nada além disso. Não tem nenhuma corrupção no governo Bolsonaro, não tem nenhuma notícia de corrupção significativa, não teve nada muito grande, o que é até surpreendente, porque é o que eu falo sempre para vocês, corrupção é inerente ao governo, sempre tem corrupção em governo. Para ter algum subordinado que faz corrupção, sempre vai ter. Agora, a questão é, no governo Bolsonaro, como justamente ele teve uma equipe muito boa ali, evitou isso ao máximo, né? E tanto que o fato de eles precisarem explorar as joias mostra o desespero desse pessoal. Eles não têm nada pior do que isso para dar para Bolsonaro, para tentar atingir Bolsonaro. E nessa coisa que é o pior deles, o Lula é pior ainda no final das contas, porque são 2 relógios e ele está com eles até hoje. E curiosamente o TCU não faz nada quanto a isso, né? Realmente fica clara a perseguição nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.